Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Mariana Araguaia e estou aqui hoje no Conexão Escola TV, juntamente com a intérprete de Libras Débora, para a aula de Ciências da Natureza, voltada aos educandos do agrupamento I, ou seja, do 9º ano do ensino fundamental. O título da aula de hoje é Unidades de Conservação. Vamos lá? Tópicos da aula. Primeiramente, falaremos sobre a aula anterior, sobre a seleção natural. Conceituaremos o que é biodiversidade, conversaremos sobre as unidades de conservação, sobre as unidades de conservação de proteção integral, unidades de conservação de uso sustentável, a diferença entre preservação e conservação ambiental e, finalmente, a importância desse tema. Na videoaula anterior, nós conversamos sobre a seleção natural e a seleção artificial e foi percebido que esse processo natural interfere na variedade, na diversidade de espécies que nós temos no planeta Terra. Essa diversidade, juntamente com a variabilidade genética, formam aquilo que nós chamamos de biodiversidade. E a biodiversidade envolve alguns tipos de relações. As relações intraespecíficas, que são relações entre seres vivos da mesma espécie, relações interespecíficas, que é quando espécies diferentes se relacionam, assim como a relação entre esses seres vivos de um determinado local com o ambiente no qual eles estão inseridos. Nesse sentido, para a proteção da biodiversidade, dos recursos naturais e, em alguns casos, também das populações tradicionais, existem as unidades de conservação, que também podem ser chamadas de UC. Essas unidades de conservação são áreas protegidas por lei e elas possuem representatividade de fauna, de flora e de paisagens naturais. Existem dois grandes grupos de unidades de conservação. As unidades de conservação de proteção integral, além das unidades de conservação de uso sustentável. Vamos falar primeiramente sobre as unidades de conservação de proteção integral. Nelas não envolve a exploração dos recursos naturais e também não é permitida que seja habitável, ou seja, que haja habitações humanas por ali. Quais são essas unidades de proteção integral? Eu vou falar agora sobre elas. Primeiramente, nós temos as estações ecológicas, que são áreas públicas voltadas para pesquisas científicas e também têm objetivos educacionais. Um outro tipo de unidade de proteção integral são as reservas biológicas, que são de iniciativa pública também, voltadas para a preservação e recuperação de espécies e de áreas, da biodiversidade de forma geral. Temos também um outro exemplo, que é o Parque Nacional, ou Parque Estadual, ou Parque Municipal, que, como o nome sugere, são espaços públicos da iniciativa pública voltados para a preservação da beleza cênica, é voltado para atividades educativas, atividades recreativas e também de educação ambiental. Nessa foto, nós temos uma unidade de proteção integral que abrange a cidade de Goiânia, de Nerópolis, dentre outras cidades próximas daqui da cidade de Goiânia, que é o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco. Um outro tipo de unidade de proteção integral são os monumentos naturais, que podem ser públicos ou particulares. São locais que possuem uma significativa beleza cênica, possuem raridades de espécies e também, nesses locais, é permitido com que ocorra pesquisas, assim como visitações.
Já os refúgios da vida silvestre, que podem ser públicos ou particulares, são aqueles locais em que há animais ou animais vão até lá durante determinada época do ano, espécies migratórias, para reproduzirem-se. É um local também aberto à visita pública e também pesquisa. Em relação às unidades de conservação de uso sustentável, elas já apresentam algumas diferenças, elas são menos restritivas do que as de preservação permanente. Então, é um local em que é possível a ação humana mais direta, voltado para o processo de conservação. Um desses tipos é a área de proteção ambiental, que pode ser pública ou particular. Nas áreas de proteção ambiental, existem alguns atributos naturais, ou estéticos, ou culturais, propiciando, na verdade, uma melhor qualidade de vida das pessoas que moram ali ou moram próximas a esses locais. Como, por exemplo, a área de proteção ambiental João Leite. Nós podemos chamar de APA João Leite, que é situada na cidade de Goiânia, Anápolis, Ouro Verde de Goiás, dentre outras. Temos também a área de relevante interesse ecológico, que pode ser pública ou particular. São áreas pequenas que possuem pouca ou nenhuma ocupação humana, mas que possuem ecossistemas naturais que têm uma importância regional ou local. Tem também a floresta nacional, ou floresta estadual, ou municipal, que é um espaço público, da iniciativa pública, que possui espécies nativas em predominância. Ela é voltada para pesquisa e uso sustentável, como, por exemplo, esta aqui, que é a Floresta Nacional de Silvânia. Quanto às reservas de fauna, que são públicas, elas são voltadas para proteção e para estudos acerca do manejo econômico sustentável de espécies. Então, é um local em que determinadas espécies podem ser cultivadas ou podem ser reproduzidas visando o comércio, mas de uma forma sustentável. Em relação às unidades de conservação de uso sustentável, temos também a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, na qual podem ser encontradas populações tradicionais e também é permitida a visitação e pesquisa. Um outro exemplo, finalmente o último deles, é a RPPN, ou seja, Reserva Particular de Patrimônio Natural. Ela é voltada para conservação, pesquisa e visitação. Nessa foto nós temos um exemplo de uma RPPN chamada Aurora Natura, no estado do Tocantins, que é um local que possui várias cavernas. É um local de estudo espeleológico. Então, muitos visitantes vão até ali para conhecer esses locais, assim como para desenvolverem pesquisas. Em relação a tudo isso que nós falamos, tudo isso está relacionado a dois conceitos que são muito utilizados no dia a dia, muitas vezes como se fossem conceitos similares, que é a conservação e a preservação. Quando nós falamos em preservação, nós estamos pensando numa situação de integridade, uma proteção integral, um local basicamente intocável. Já quando falamos em conservação, estamos falando de uma situação que envolve a proteção dos recursos naturais, mas também uma utilização racional, podendo permitir com que gerações futuras usufruam daquele espaço e daquelas condições, daqueles benefícios ambientais que eles fornecem. Nesse sentido, as unidades de proteção integral estão mais relacionadas ao conceito de preservação, e as unidades de uso sustentável, por sua vez, estão mais relacionadas ao conceito de conservação. Nesse sentido da conservação, nós temos as comunidades tradicionais, cujo conceito é o seguinte: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social,
que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos por tradição. Então, quem são essas comunidades tradicionais aqui no nosso país? Nós temos os povos indígenas, os quilombolas, castanheiros, dentre outros. Nessa imagem aqui, nós temos os quilombolas, como exemplo, de uma comunidade tradicional. Qual a importância de estudarmos sobre isso? Primeiro, para entendermos o porquê da proteção dos recursos naturais, da biodiversidade e das comunidades tradicionais. Cuidando desses locais, nós podemos garantir por um tempo maior a disponibilidade de água, o regime de chuvas adequado, o controle de espécies, chamadas às vezes de pragas, assim como a existência de animais polinizadores. Então, pensando sob essa ótica, nós podemos perceber que as unidades de conservação, elas não vão ao encontro dos interesses humanos, inclusive aqueles interesses econômicos. E, muito importante também pensar que ao conseguir um manejo adequado da fauna e da flora e a presença das comunidades tradicionais nesses locais, nós conseguimos também manter os nossos patrimônios, biológicos e culturais também. Então vamos agora para a revisão da aula. Estudamos então que a biodiversidade envolve a diversidade de espécies e a variabilidade genética. Estudamos sobre as relações intraespecíficas, que envolvem indivíduos da mesma espécie, as relações interespecíficas, que são as relações entre indivíduos de espécies diferentes, e as relações que os seres vivos desenvolvem com o ambiente. Todas essas dinâmicas estão relacionadas à biodiversidade. Estudamos sobre as unidades de conservação, que podem ser públicas ou privadas, e as suas várias categorias, em dois grandes grupos, que são as unidades de conservação de proteção integral, voltadas à preservação, assim como as unidades de uso sustentável, voltadas para a conservação. Falamos também sobre as comunidades tradicionais e a relação que elas possuem com a natureza, a importância das comunidades tradicionais para a proteção do patrimônio natural e cultural e, finalmente, o fato de que pesquisa, visitação, recreação e manejo sustentável são fatores que podem estar relacionados às unidades de conservação. Eu gostei muito de estar com você, espero que possamos nos encontrar na próxima aula. Um grande abraço, cuide-se e até a próxima!